Nos últimos anos, temos assistido a um fenômeno preocupante em diversas partes do mundo: o avanço de legislações que limitam, controlam ou até criminalizam a pregação da palavra de Deus, aquilo que por séculos foi considerado um direito fundamental, a liberdade de fé e de expressão. Agora passa a ser alvo de pressões culturais e políticas que visam silenciar a mensagem bíblica, sobretudo em temas que confrontam os padrões morais da sociedade moderna. Esse processo está intimamente ligado à normalização do pecado na cultura, especialmente através da moda, da música e de outras formas de expressão artística. Valores contrários à palavra de Deus são exaltados e promovidos como liberdade e direito, enquanto princípios bíblicos são classificados como ultrapassados, discriminatórios ou até mesmo como discursos de ódio. Dessa forma, a sociedade se acostuma a rejeitar o Evangelho, criando terreno fértil para leis que restringem a sua proclamação. O exemplo pode ser visto em países onde, ao abordar temas como sexualidade, casamento ou família à luz da Bíblia, pregadores são acusados de intolerância e preconceito. Em certos contextos, até mesmo a simples leitura de passagens bíblicas pode ser considerada ofensiva, sujeitando cristãos a multas, prisões ou perseguições jurídicas. Esse cenário mostra como o pecado, uma vez normalizado culturalmente, influencia a legislação e coloca em risco a liberdade de anunciar a verdade. A música e a moda, enquanto canais de influência cultural, têm desempenhado papel crucial nesse processo. Por meio delas, novos valores são introduzidos de maneira sutil e, com o tempo, aceitos pela maioria como normais. O que ontem era escândalo, hoje se torna regra. O que ontem era visto como pecado, hoje é celebrado. Quando a cultura é moldada dessa forma, torna-se natural para muitos que a mensagem bíblica seja vista como uma ameaça ao progresso social. Para o cristão, esse avanço das leis contrárias à pregação bíblica é um sinal de alerta e um chamado à vigilância espiritual. Jesus já havia advertido que seus discípulos seriam perseguidos por causa do seu nome, e que o mundo odiaria a verdade, porque ela expõe as obras das trevas. O que vivemos hoje nada mais é do que a concretização dessas palavras, mostrando que a igreja precisa se preparar não apenas para resistir espiritualmente, mas também para testemunhar com ousadia diante da oposição. Na próxima parte, vamos analisar como essas legislações têm se desenvolvido em diferentes regiões do mundo, quais argumentos são usados para justificar a censura da mensagem bíblica e de que forma a igreja pode responder a esses desafios, mantendo-se fiel à missão de anunciar o Evangelho. O avanço das leis que tentam silenciar a pregação bíblica não acontece de maneira repentina. Geralmente, ele surge gradualmente, por meio de discursos que apelam para a proteção de grupos sociais, para o combate à intolerância e para a promoção da igualdade. Embora tais objetivos, em sua essência, possam parecer legítimos. O problema é que, sob esse pretexto, verdades bíblicas são reinterpretadas como ataques, e passagens das Escrituras passam a ser vistas como ofensivas ou discriminatórias. Em países da Europa e da América do Norte, por exemplo, já existem casos em que pregadores foram levados aos tribunais, simplesmente por proclamarem textos bíblicos relacionados à moral sexual ou à definição de família. Em algumas regiões, o simples ato de oferecer aconselhamento bíblico a alguém que busca ajuda em questões relacionadas à identidade ou comportamento já é visto como crime. Esses episódios ilustram como a liberdade de expressão cristã está sendo cada vez mais sufocada por legislações que colocam os valores culturais acima da verdade eterna de Deus. Esse movimento também se reflete em países da América Latina, onde debates em torno de leis de discursos de ódio começam a ganhar espaço. Embora sejam apresentadas como uma forma de proteger minorias, muitas dessas propostas acabam abrindo brechas para criminalizar qualquer pregação que contrarie os padrões culturais vigentes. Assim, a igreja passa a ser pressionada a adaptar sua mensagem, suavizando ou omitindo verdades que podem ser consideradas impopulares. O pano de fundo de tudo isso é a transformação cultural promovida por meios como a moda e a música, que exaltam estilos de vida contrários ao Evangelho. Esses canais de influência têm educado novas gerações a rejeitar a ideia de pecado, a enaltecer a autonomia humana e a tratar qualquer voz contrária como inimiga. Quando essa mentalidade se torna majoritária, as leis refletem exatamente esse pensamento, legitimando a censura contra a palavra de Deus. Para os cristãos, essa realidade exige discernimento e coragem. Não se trata apenas de defender direitos civis, mas de compreender que a batalha é espiritual. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. As leis que tentam calar a pregação bíblica são reflexo de uma guerra invisível, onde o inimigo busca apagar a luz do Evangelho. Ao mesmo tempo, a história da igreja mostra que os momentos de maior oposição
sempre foram também momentos de maior avivamento. Quando leis humanas tentam calar a palavra de Deus, o Espírito Santo levanta homens e mulheres dispostos a proclamar a verdade com ainda mais ousadia. Assim, o que parece derrota aos olhos do mundo, pode se transformar em oportunidade para que a mensagem de Cristo alcance ainda mais pessoas. Na próxima parte veremos como os cristãos podem se posicionar diante desse cenário, equilibrando a obediência às autoridades humanas com a fidelidade inegociável à palavra de Deus. E quais atitudes práticas podem fortalecer a Igreja em tempos de crescente censura? Diante do avanço de legislações que buscam restringir a proclamação da palavra, o cristão é chamado a viver um equilíbrio delicado entre obediência civil e fidelidade absoluta a Deus. A Bíblia nos orienta a respeitar autoridades e leis, pois toda autoridade é instituída por Deus. No entanto, quando tais leis se levantam contra a verdade do Evangelho, o exemplo dos apóstolos nos mostra qual deve ser a prioridade. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Esse posicionamento não significa uma postura de rebeldia, mas de fidelidade. O cristão não deve buscar confronto por si mesmo, mas também não pode se calar diante de tentativas de silenciar a mensagem da cruz. Isso exige coragem, discernimento e sabedoria para proclamar a verdade com amor, mesmo quando ela é impopular ou considerada ofensiva por uma sociedade que rejeita os padrões bíblicos. Uma das formas de resistência é o fortalecimento da comunidade cristã. Igrejas precisam preparar seus membros, especialmente os jovens, para compreenderem os desafios culturais e espirituais de nossa época. O discipulado sólido, a pregação fiel e a oração constante são armas espirituais que capacitam o cristão a enfrentar a pressão cultural e legal, sem abrir mão da fé. Além disso, a Igreja deve investir na formação de uma mentalidade bíblica. Isso significa ensinar que a palavra de Deus é suficiente, imutável e eterna, independentemente das mudanças sociais. Quando o povo de Deus entende que sua identidade e autoridade vêm das Escrituras, ele se torna menos vulnerável às pressões externas e mais firme em seu testemunho. Outro ponto importante é a necessidade de interceder pelas autoridades e pelas nações. Paulo orienta a orar por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 2:2. Oração não é apenas um recurso espiritual, mas também um ato de confiança de que Deus está no controle da história, mesmo quando leis injustas se levantam contra a Igreja. O testemunho individual também é uma ferramenta poderosa. Em tempos de censura, a vida do cristão se torna um sermão vivo. Uma postura íntegra, coerente e cheia de amor pode impactar mais do que 1000 palavras. Quando os opositores percebem que a fé se traduz em atitudes de justiça, compaixão e bondade, a mensagem do Evangelho encontra ainda mais espaço para brilhar. Por fim, é importante lembrar que a perseguição nunca derrotou a Igreja. Pelo contrário, em muitos momentos da história, foi justamente a pressão externa que purificou, fortaleceu e expandiu o corpo de Cristo. Assim, o cristão deve enxergar esse cenário não como motivo de medo, mas como oportunidade de mostrar ao mundo que o Evangelho é a verdade que liberta, mesmo quando o preço a ser pago é alto. Na parte final, faremos o encerramento, destacando o chamado de Deus para a Igreja. Em meio a esses desafios, e como podemos permanecer firmes e esperançosos diante do avanço das leis que tentam silenciar a pregação bíblica. Ao refletirmos sobre o avanço das leis que buscam restringir a pregação bíblica, percebemos que não estamos diante de algo novo. Desde os tempos apostólicos, a Igreja enfrenta tentativas de silenciamento, seja por governos, seja por forças culturais que rejeitam a verdade. No entanto, a história sempre confirmou uma realidade imutável. A palavra de Deus não pode ser aprisionada. O cristão é chamado a viver com coragem, sabendo que sua lealdade primordial não está em sistemas políticos, mas no Senhor Jesus Cristo. Isso não significa ignorar as autoridades, mas compreender que quando leis humanas entram em conflito direto com os mandamentos divinos, a fidelidade a Deus deve prevalecer. Nesse ponto, lembramos a fé inabalável de Daniel, que preferiu enfrentar a cova dos leões a negar sua devoção, ou dos apóstolos, que continuaram pregando mesmo sob ameaça de prisão. Nosso desafio hoje é semelhante: permanecer firmes em meio a uma cultura que deseja moldar a Igreja ao seu próprio padrão. O risco não está apenas na perseguição externa, mas também na tentação de diluir o Evangelho para torná-lo aceitável. Muitos preferem adaptar a mensagem a fim de evitar conflitos, mas essa atitude enfraquece o testemunho e compromete a verdade. A Igreja precisa resistir a esse movimento, proclamando com amor e ousadia aquilo que a Escritura ensina. Ao mesmo tempo, devemos cultivar uma vida de oração e intercessão. É através da oração que encontramos força para perseverar e sabedoria para responder com mansidão, mesmo quando somos atacados.
Além disso, a comunhão entre irmãos é vital. Uma igreja unida é uma igreja fortalecida. Ninguém deve enfrentar tais batalhas sozinho. O corpo de Cristo precisa se apoiar mutuamente em tempos de dificuldade. Outro aspecto essencial é a esperança. Por mais que as leis humanas tentem calar a verdade, sabemos que Jesus prometeu: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Essa promessa garante que, independentemente das circunstâncias, o Evangelho continuará avançando até os confins da terra. Portanto, o chamado para os cristãos diante desse cenário é claro: permanecer firmes, vigilantes e fiéis. Devemos ser sal e luz em meio à escuridão, testemunhando que só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que venham restrições, perseguições e perdas, não podemos abrir mão da mensagem da cruz, pois ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim concluímos com uma certeza: a palavra de Deus sempre prevalecerá. Cabe a nós sermos instrumentos fiéis, dispostos a enfrentar qualquer oposição com coragem, mansidão e amor, lembrando que o nosso galardão está nos céus e que nenhuma lei ou perseguição poderá apagar a luz do Evangelho de Cristo.